Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo, a verdade, a origem dos ensinamentos de Jesus Cristo, que é o Salvador de todos os homens. Ontem, irmãos, nós terminamos com a repreensão de Jesus Cristo com os líderes religiosos. Lembrando a todos que Jesus Cristo repreende aqueles que ensinam errados. Não importa o costume da religião, não importa o que eles fazem, não importa como bonito é, não importa como parece ser de Deus, não importa. O que importa é como é que eles estão ensinando aquilo que Jesus Cristo ensinou. Estão ensinando na verdade ou estão utilizando subterfúgios ou outros meios, como por exemplo, ensinando costumes, modo de pensamento dos líderes. O que se precisa ensinar ao povo de Deus, à igreja, é a verdade. E a verdade é o ensino de Jesus Cristo. Disso não se pode sair. E hoje continuaremos com a repreensão de Jesus Cristo aos líderes religiosos que ensinam e pregam a palavra de Deus. Ontem terminamos com o ensino de Jesus Cristo sobre os que pregam, ensinam suas coisas, seus pensamentos, e não o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O mestre diz que essa pessoa, vejam só, a pessoa que prega, ensina seu modo de pensamento, sua religião, sua denominação, seu costume, para outras pessoas se converterem. Jesus Cristo diz que ela já é filho do inferno. Por que ele é filho do inferno? Porque ele não prega o verdadeiro ensino de Jesus Cristo, para que a pessoa que esteja escutando ela se fortaleça no ensino de Jesus Cristo. Ela tá pregando e ensinando misturado com o Evangelho, pode até ser o costume que recebeu da sua denominação. Ela bota até palavras no meio das palavras de Jesus Cristo para endossar isso. Ela prega e ensina a sua religião, para que todos se convertam e venham fazer parte da religião. Seu modo de pensamento, para que todos sigam o seu modo de pensamento e não o ensino de Jesus Cristo. Jesus diz que todos aqueles que fazem isso já é filho do inferno. Agora, quem está escutando e acreditar naquilo, crer na religião, entrar na religião, crer no pensamento daquela pessoa e entrar dentro do pensamento da pessoa, crer na denominação, nos costumes, no modo de vida daquela religião e entrar nisso, essa pessoa está se tornando 2 vezes filho do inferno. Por quê? Primeiro, porque adquiriu o ensino errado. Não adquiriu o Evangelho. Não creu no Evangelho. Continua filho do inferno. E outra vez, porque agora vai passar a outras pessoas esse costume também. Essa sua religião, essa sua denominação. O que Jesus Cristo quer dizer com isso? Jesus Cristo disse que a única coisa que se deve pregar é os ensinos dele, como está escrito. Somente assim, Deus só reconhece aqueles que se convertem ao ensino de Jesus Cristo. Certo? Deus não conhece quem se converte à religião, à denominação, ao modo de pensamento do... Mas como é que eu vou saber se eu ainda nem me converti? Você vai se converter. À medida que você se converte, que você entra, porque nós precisamos de alguém, ninguém nasce sabendo. Nós precisamos de alguém que transpasse para nós. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. O Evangelho é esse. A partir do momento que você recebe isso, qual é a sua obrigação agora? Estudar e ler o Evangelho. Porque é o Evangelho que confirma a vida de Jesus Cristo, que lhe dá a salvação. Se você passar a sua vida toda confiando em outra pessoa para lhe passar esse Evangelho, aí você vai ficar condenado. Você não vai ficar bem. Se a pessoa que estiver lhe passando isso, estiver lhe passando a verdade do Evangelho, com certeza a sua fome vai ser grande, você vai querer buscar também. O que é importante é que você não fique na dependência da pessoa, que você mergulhe, que você busque isso. Isso é o Evangelho. Isso é a liberdade.
Isso é ser independente e ser salvo. Ser guiado pelo Espírito. Você vai buscar. Independente de que fulano deu o pontapé, iniciou, tudo bem. Mas agora depende de você. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele ensinou dizendo: examinai as Escrituras, porque vocês julgam ter nela a vida eterna, e são elas que falam de mim. Então, está aí dito, né? Então, irmão, é muito importante saber o que você está ensinando e o que você está pregando. Não é simplesmente pregar. Eu vou pregar o cristianismo, vou pregar Jesus Cristo. Não é simplesmente isso. É você saber o que está pregando. É realmente o ensino de Jesus Cristo? Eis a questão. Então, onde Jesus Cristo disse aos religiosos: ai de vós, fariseus e escribas hipócritas religiosos, que percorrem como missionários o mundo para fazer novas pessoas se converterem à sua religião, ao seu costume, à doutrina humana, a seu modo de pensar, e nunca pregam o evangelho verdadeiro. Isso é um evangelho falsificado. E com isso, quando tudo termina, vocês transformam essas pessoas que se converterem em seus costumes 2 vezes sujas do inferno. Quem se converte à religião continua fora do reino dos céus. Quem se converte a costumes de religiões, denominações, continua fora do reino dos céus. Quem se converte ao evangelho tem a entrada no reino dos céus. É isso, simples fato. Acabou-se. O evangelho é a verdade e é o único caminho. O evangelho, toda vez que eu falo, irmão, é os ensinos de Jesus Cristo. É o caminho verdadeiro, é a força, é aquilo que lhe garante. Nunca religião, nunca o costume, nunca a denominação, nunca a tradição, mas os ensinos de Jesus Cristo verdadeiro. Depois disso, irmão, o que é que acontece? Continua aquela dureza de Jesus Cristo contra os religiosos, porque é algo primordial para o início de todo discípulo de Jesus Cristo, que ele receba realmente a verdade. E não conto de carochinha, fantasia, misturas de coisas que vai terminar complicando mais. Mas que ele ensine, ele receba verdadeiramente o evangelho. E Jesus Cristo continua dizendo: ai de vós, fariseus e líderes religiosos, vocês são líderes cegos, porque vocês dizem assim: qualquer que jurar pelo templo de Deus aqui em Jerusalém, isso não é nada não. Mas qualquer que jurar pelo ouro que está dentro do templo, esse tal é devedor ou pecador. Ora, seus insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro que está dentro do templo ou o templo que santifica o ouro que está nele? Qual maior, o dízimo que o membro da congregação dá ou o próprio membro da congregação, que é o templo espiritual de Deus, que hoje é o templo de Deus verdadeiro? Qual dos dois é maior? É claro que é o membro. A pessoa é que é mais importante, e não o tamanho do dízimo dele. Mas nós temos hoje muitos exemplos de pessoas que são consideradas pelo tamanho do dízimo que dá. Fariseu cego, hipócrita religioso. Tem muitos por aí. E não o tamanho do dízimo dele. Fariseu cego, escriba corrupto, religioso hipócrita, pastor malicioso. Para você o importante mais é o dízimo do membro do que o próprio membro de sua congregação. Vocês, fariseus, escribas e sacerdotes hipócritas, dizem também que aquele que jurar pelo altar de Deus não é nada não. Mas aquele que jurar pela oferta que está no altar, esse sim é devedor ou pecador. Insensato, cego fariseu, pois qual é o maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está nele. E o que jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita nele. E o que jura pelos céus, jura pelo trono de Deus e por Deus que está assentado nele. Enquanto Jesus Cristo repreendia os erros e hipocrisia dos escribas, fariseus, sacerdotes e líderes religiosos, ainda tínhamos naquela época os chamados doutores da lei de Moisés,
que equivale hoje, digamos assim, aos teólogos estudiosos nos dias de hoje. O que eram essa classe de pessoas? Doutores da lei. Não tem nada a ver com a medicina nem com o médico. Eles eram doutores porque eram as pessoas mais preparadas dentro das escrituras na época de Jesus Cristo. O que é as escrituras? A Bíblia, a lei de Moisés que foi escrita para o povo judeu. Então, eram pessoas preparadíssimas. Eram esses doutores da lei que ensinavam os líderes religiosos para ensinar o povo. Normalmente eles faziam parte da classe sacerdotal, que era a classe de líderes incumbidas de estudar a lei e repassar para o povo. Então, esses doutores da lei também estavam ali. Só que eles não tinham embate direto com Jesus Cristo. Eram os líderes, os fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes, outros sacerdotes menores, que tinham recebido deles esses ensinamentos e passavam para o povo tudo errado. Então Jesus estava consertando isso e batendo muito nesses líderes religiosos. E os doutores da lei estavam ali vendo, escutando tudo. E o que é que acontece? Esses doutores da lei de Deus eram tão entendidos que ensinavam os próprios líderes religiosos. Eles estavam num patamar maior. Eram professores dos professores na Bíblia. Quando eles viram que Jesus Cristo estava criticando tanto o modo de ensino dos fariseus e escribas, que eram seus alunos, o que é que acontece? Eles se sentiram atingidos também. Por quê? Porque os religiosos aprenderam com eles. Então, se Jesus Cristo atingia os religiosos, automaticamente atingiam eles também. Porque foram eles que ensinaram toda a tradição dos anciãos dos judeus, né, do povo antigo. Aquele negócio que a gente tem, irmão. É minha tradição, desde que eu nasci, que eu assim, aprendi assim do meu povo, do meu pai. Que tipo de tradição? Mesmo errada, se torna até certa. Porque foi tradição, o povo dita há muito tempo, né? Ditados e ditados, dita há muito tempo. Pode ser um ditado até errado, mas faz tantos anos que aquela pessoa está com aquilo, que para ele é certo. Era esse o caso. Só que eles entendiam da Bíblia, da verdade. Mas eles fazem como muitos líderes hoje. Eles faziam naquela época. Mesmo sabendo a verdade, não vai trazer benefício para ele. O que eles fazem? Encosta um pouco a verdade e coloca a tradição. Assim segura mais, assim prende mais o povo para ele. Então, o que é que esses doutores da lei dizem para Jesus Cristo? Eles dizem: mestre, quando tu falas essas repreensões para os escribas e fariseus, tu atinge a nós também, que somos doutores da lei de Deus. Então Jesus Cristo agora pega mais munição. Em vez de falar para os alunos, os hipócritas, ele agora vai direto para os mestres e professores hipócritas e diz assim: ai de vós também, doutores da Bíblia, teólogos, que em vez de ensinar a verdade de Deus, colocam peso nos ombros das pessoas com tantos costumes, ideias humanas de estudiosos, que nem mesmo vocês poderiam carregar, porque é difícil de suportar o vosso jugo. Ai de vós, doutores da lei de Deus, que edificais o túmulo dos antigos profetas e dizem assim na frente de todos: se nós estivéssemos no tempo de nossos pais antigos, nunca nos juntaríamos a eles para matar os profetas de Deus. E dizendo isso, vocês testificam e confirmam que são filhos dos assassinos que mataram os profetas de Deus. E assim aumentam ainda mais a condenação dos vossos próprios pais, que já morreram. Vocês não são nada além de serpentes, raça de víboras. Como vocês, vivendo desse jeito, irão escapar do juízo e da condenação do inferno? Portanto, assim como disse meu Pai, eu, Jesus Cristo, digo que eu vou enviar profetas, discípulos, apóstolos, para falar a verdade a vocês. Serão sábios e escribas verdadeiros no Evangelho do Reino dos Céus, formados pelo Espírito Santo da promessa. Serão discípulos leais, e a uns deles vocês matarão, e a outros vocês crucificarão, e os outros vocês vão dar surra nele nas sinagogas, local de reunião dos religiosos, dos líderes da época. E os outros vocês perseguirão ferozmente de cidade em cidade. Isso tudo acontecerá até que caia sobre a cabeça de vocês todo o sangue inocente, desde o sangue de Abel, que foi morto por seu irmão Caim, até o sangue do inocente Zacarias,
filho de Baraquias, que vocês mataram há tempos atrás entre o altar e o santuário do templo de Deus, porque ele dizia a verdade. Então eu quero ver vocês ficarem aí dizendo que não fariam o que os antigos pais de vocês fizeram, de matar profetas inocentes. Vocês irão matar os meus inocentes desta vez, porque não aguentarão as verdades que eles falarão para vocês. Tudo isso em verdade eu vos digo, que todas essas coisas acontecerão com vocês, para que eu arranque essa máscara de santidade de vocês, hipócritas e falsos filhos de Deus. Quem conhece, irmãos, após a morte e ressurreição de Jesus Cristo e da implantação da sua igreja na terra, quem conhece a história daí por diante, vê todas essas palavras de Jesus que ele falou aqui se confirmarem. Logo após a morte de Jesus Cristo e a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, iniciou-se uma perseguição contra os discípulos e apóstolos ali em Jerusalém. Esses mesmos líderes religiosos que escutaram isso de Jesus Cristo, esses doutores da lei, mandaram matar, assassinar e prender todos os seguidores de Jesus Cristo. Eles que diziam que nunca se juntaria com os antigos profetas, com os antigos pais dele, que mataram os profetas de Deus, que Deus enviava para livrar eles da idolatria, eles mataram os profetas de Deus. Ele disse que eles nunca fariam isso no tempo dos pais dele, condenavam os pais dele. Agora Jesus Cristo diz, vocês vão se condenar, vocês vão ver. Agora, vocês matarão verdadeiros discípulos e apóstolos. E foi o que aconteceu. E o que foi que aconteceu no decorrer dos séculos, que as religiões fizeram? A ortodoxa, a grega, a religião católica, e várias religiões e líderes, a muçulmana, quando surgiu também, todos os líderes religiosos mataram e assassinaram vários outros que ensinavam o Evangelho, cumprindo assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. Jesus fala, irmão, é a verdade. Jesus ensina, é a verdade. Discriminação, perseguição contra aqueles que têm o Evangelho e falam a verdade, e líderes não aceitam isso, é a verdade. Com Jesus Cristo, ou o líder é verdadeiro ou ele é falso. Púlpito não define ninguém, pregação em púlpito não diz quem ninguém é. Não. Nunca você conhece que um homem é de Deus pela pregação, pelo púlpito, por estar na frente, por já ser o líder. Não. Você só identifica que ele é realmente de Deus no dia a dia. Você tem que conviver com ele para saber os procedimentos dele, para dizer se ele é realmente homem de Deus ou não. Foi isso que a carta aos Hebreus nos ensinou. Obedecei aos vossos pastores, olhando e examinando a maneira de viver dele. Examinando como? Olha, não, eu vou ter que olhar a maneira do meu pastor como? Vou comparar com o quê? Com o Evangelho. E mais, Jesus Cristo é o sumo pastor, líder da sua igreja. Todo pastor tem que ter a sua vida comparada com a de Jesus Cristo. Não é com a minha, não. Nenhum pastor pode ter a sua vida comparada com a vida de outro pastor. Nenhum. Todo pastor tem que ter a sua vida comparada com a vida de Jesus Cristo e tem que se encontrar irrepreensível. Agora, compare e tire sua própria conclusão. Compare e veja. É isso que o Evangelho ensina a gente a fazer. Para que isso, irmão? Eles não são humanos igual a nós são, mas receberam muito mais. Jesus Cristo disse que a quem muito se deu, muito será cobrado. Vocês já acham que Jesus Cristo vai cobrar do pastor da igreja a mesma coisa que ele vai cobrar de um novo convertido que se converteu? É claro que não. Pastor experiente tem o Espírito Santo na vida. Ele só faz a safadeza se ele quiser. Se ele não for convertido. Se ele for um enganador e um lobo. Não há desculpa. Ainda há uma desculpa para um novo convertido. Está aprendendo a caminhar. É como a criança, né? Levantando, caindo.
Mas para aquele adulto que tem a mente pronta e perfeita, ele só faz se ele quiser. Mas a tentação é muito grande. Mentira. Com o Espírito Santo você supera tudo, suporta tudo, faz tudo. Não vai ter desculpa diante de Jesus Cristo, porque não existe. A sua desculpa só existe para mim. A minha desculpa só existe para você. Nós podemos nos desculpar, porque sabemos o quanto errado nós somos e não queremos fazer. Diante de Deus não vai ter isso. Você não vai ter nem o que dizer. Você mesmo vai reconhecer o quanto imprestável você mesmo foi. Que ele lhe deu todas as condições. É você que não quis. Você é ruim para você mesmo. Eu sou ruim para mim mesmo. Essa é a grande verdade. Precisamos reconhecer isso para nos humilhar, nos descer e realmente aceitar e aprender a essa realidade. Porque enquanto estiver por cima, que essa desculpa esfarrapada vai se acabando todo dia, cada dia mais, e vivendo a vida como bem pensar. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo esteja nos ajudando a compreender este Evangelho de uma maneira melhor e aplicarmos. Não sou eu, não é o pastor, não é as pessoas que têm que aplicar na sua vida, é você que tem que aplicar, é eu que tenho que aplicar. Jesus Cristo espera isso. Jesus Cristo me deu o Espírito Santo para isso. Para eu trabalhar dentro de mim mesmo. E se eu não fizer isso, ninguém fará, nem ele. Que ele diz, eu estou à porta e bato. Se alguém, isso é o coração. Não é a porta de casa de ninguém não, viu? Jesus Cristo dizendo, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se alguém estiver escutando isso agora, abra seu coração, que é a porta, e deixe a palavra entrar e comece a andar por ela. Eu entrarei em sua casa, ou seja, entrarei no seu coração, cearei com ele. Isso é o quê? Intimidade, comunhão. Você vai adquirir intimidade e comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Ele começa, através do Espírito Santo, lhe revelar as coisas. Aquilo que você não entende, aquilo que você não compreende, aquilo que você não aceita. Ele vai começar a moldar seu coração, tirar esse coração de pedra e começar a colocar o coração de carne. Aquele que é aceito. Você vai aprender a ser mais humilhado, a ser mais agradecido, aceitar mais a verdade. Ela vai começar a entrar, começar a fazer limpeza dentro de você, começar a tirar aquelas coisas que é errado, e você vai estar o homem preparado no Evangelho, na graça. Você vai amar mais, você vai perdoar mais, você vai aceitar mais a fraqueza das pessoas, você vai tentar levantar mais, jamais vai tentar destruir, jamais vai tentar derrubar, jamais vai ficar com falta de amor, com ódio, com vingança no coração. Tudo isso, irmãos, depende de nós abrirmos para Deus as nossas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde, nos proteja em nome de Jesus Cristo.